Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Luca, faço parte aqui da liderança da Urbana. E nós, como já é sabido dos irmãos, já há algumas semanas estamos estudando o livro do profeta Malaquias. Vou convidar os irmãos Na verdade, antes da leitura, para dar só um contexto, para os irmãos, no episódio passado com o Guilherme, o povo ele pergunta, onde é que está o Deus da justiça? E eles perguntam onde é que está o Deus da justiça, enquanto eles mesmos viviam sem arrependimento, prestando um culto negligente e acusando ainda Deus de ser injusto. Então Deus, ele pega e anuncia falando que a sua justiça viria, não apenas para aliviar as circunstâncias ali que o povo estava passando, mas principalmente para purificar os corações. E aí, nesse sentido, ficam as perguntas aqui para o próximo passo, que é: o que acontece depois que Deus expõe o pecado? Como vive um povo que foi chamado ao arrependimento? E como essa purificação se manifesta no nosso dia a dia? Pouco isso que a gente vai conversar hoje. Então, convidar os irmãos a abrir a Bíblia no capítulo 3 do profeta Malaquias. Nós vamos ler dos versículos 6 ao versículo 12. E diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardam. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por todos esses irmãos, ó Pai, que estão aqui juntos, ó Pai, para cultuar o Seu nome. Pedimos também por aqueles que não puderam estar, Senhor. Que nesse momento, Senhor, Sua palavra seja ministrada, Pai, aos nossos corações, ó Pai. E traga, Senhor, consolo e conforto, mas também confronto. E proponha a mudança, Pai, de vida. Essa, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu falei um pouco antes da leitura do texto para falar do que aconteceu na semana passada, porque aqui hoje é uma continuação direta da mesma conversa. Então, enquanto que na semana passada o Gui ele apresentou a ideia de que vir à igreja não basta, não é o bastante quando não se tem arrependimento, a partir do versículo 6, o profeta ele vai falar que depois do arrependimento, Deus ele vai tocar em algo mais profundo, que é a confiança. E por que isso, irmãos? Porque arrependimento verdadeiro, ele não termina com o reconhecimento do pecado. Porque não basta eu saber que pequei, então está tudo certo, eu me arrependi. Na verdade, não. O reconhecimento do pecado, ele é um passo do arrependimento, mas o arrependimento, ele realmente se revela na nossa vida diária, na maneira que a gente passa a confiar em Deus através da nossa prática.
Não adianta eu falar que eu me arrependo e que eu vivo uma vida de arrependimento se a minha prática ela reflete o oposto daquilo que eu digo que aconteceu no meu coração. E é por isso que o profeta agora, ele vai nos mostrar alguma coisa muito desconfortável. Só que ainda, como era atual naquela época, ainda assim é atual nos nossos dias de hoje, que é, irmãos, é possível sim nós dizermos que cremos em Deus. É possível sim nós termos sido confrontados pelo pecado. É possível sim continuarmos as nossas rotinas religiosas e virmos ao templo todos os domingos e ainda assim viver uma fé que não molda a nossa confiança em Deus. E ele vai expor isso no texto justamente para mostrar o perigo que é viver uma vida que não confia em Deus. Viver uma vida que não se tenha dependência no Deus Todo-Poderoso. Mas do que está se tratando o texto, o que se passa com o povo nessa altura? Porque a gente vai conversar um pouco sobre esse texto, irmãos, e eu tenho certeza que se você já ouviu esse texto, alguma pregação sobre esse texto alguma vez na sua vida, dificilmente vai ser com a aplicação que a gente vai conversar hoje. Então a gente precisa entender exatamente o que se passava com o povo e qual era o problema do povo naquele momento. Eles estavam passando, como a gente já reiterou isso várias vezes, eles tinham retornado do exílio babilônico e já tinham recuperado as suas práticas religiosas, mas ali a questão da autonomia, a questão da economia deles ali, enquanto um povo, enquanto uma nação, ainda estava caminhando a passos milimétricos. Eles enfrentavam uma enorme crise econômica, escassez e ainda a frustração de ter ainda toda a expectativa num Deus que viria com todo poder e glória para colocá-los de volta no topo, e nada disso acontece. E aí o que acontece então com o povo? Cada um começa a tentar se proteger individualmente. Eles olham para a situação e falam, mas espera aí, Deus não tá parecendo que Deus está agindo, não. A gente está continuando aqui numa situação complicada. A nossa vida não está fácil, a nossa vida está difícil. Os riscos são muito altos, nós estamos com medo. Então, o que vamos fazer? Cada um cuide do seu. Vamos nos proteger individualmente. E aí acontece, então, a quebra da aliança por parte do povo. Por quê? Porque existia uma lei dada pelo próprio Deus que se referia ao sustento do serviço levítico. E antes mesmo da lei, nós já temos episódios no Antigo Testamento, por exemplo, como Jacó, que tinha feito um voto ao Senhor e ali prometeu dar o dízimo de todas as coisas que conquistaria. E é nisso que vai se iniciar mais uma disputa, dessas 6 disputas que nós temos no livro do profeta Malaquias. Deus confronta o pecado do povo. E antes, irmãos, da gente entrar no assunto que é o assunto mais polêmico, digamos assim, no que se diz respeito à igreja evangélica na atualidade, não só na atualidade, mas talvez nos últimos já 50 anos, vamos olhar pouco a pouco para entender a narrativa e entender o que Deus está falando para o povo aqui. No versículo 6, ele começa dizendo, porque eu, o Senhor, não mudo. E isso aqui, na verdade, irmãos, é para nos lembrar e para fazermos, na verdade, trazer à memória mesmo de que a crise de confiança, ela sempre começa quando? Quando nós nos esquecemos do caráter de Deus. Quando nós começamos a olhar para Deus e espelhar em Deus atitudes que nós teríamos, nós passamos a esquecer que Ele não é como nós.
Deus está a dizer aqui, eu não ajo por impulso. Eu não sou inconstante. Por quê? Porque eu, o Senhor, não mudo. Tiago, na sua epístola, no primeiro capítulo, versículo 17, ele vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É desse Deus que o profeta Malaquias está falando aqui. É esse Deus que vem para o seu povo e diz, eu não mudo. Não é por minha causa ou não é por coisas que eu fiz que a confiança de vocês tem se desfalecido. Antes de confrontar o povo do seu pecado, ele primeiramente volta a reafirmar quem ele é. Um Deus constante, um Deus imutável. E ele continua, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Por isso o quê? Por isso, pelo que ele diz antes, porque eu não mudo. Por isso. Porque se eu tivesse que mudar, meus irmãos, se Deus mudasse, nós seríamos destruídos no minuto seguinte. E ele diz, é porque eu não mudo que vocês não são destruídos. É porque eu não ajo por impulso que vocês não são destruídos. É porque eu não quebro a minha promessa, eu não volto atrás da minha palavra, que vocês não são destruídos. Se dependesse do merecimento, o povo já tinha sido exterminado há muito tempo. E por mais que a gente tente dizer que não, ou a gente tente dar uma polida na situação, é muito fácil nós esquecermos disso. É muito fácil nós nos acostumarmos com as nossas vidas, nós levarmos os nossos dias de acordo com os nossos próprios interesses, e a gente passa a abaixar a nossa cabeça, e a única coisa que nós conseguimos enxergar é o nosso próprio umbigo. E a gente passa a lidar com as coisas de Deus, a gente passa a lidar com o nosso relacionamento com Deus, como se fosse algo à parte da nossa vida diária. Por quê? Eu tenho mais do que me preocupar. Eu corro sérios riscos. A situação econômica não está muito bem. A situação nossa política ou a nossa situação familiar ou qualquer que seja a nossa situação que esteja um pouco tensa, a nossa primeira ação é fazer o quê? Tentar proteger, autopreservação. A gente tenta olhar para nós mesmos e pensar como é que eu posso barrar o mal sobre a minha vida. Versículo 7, desde os dias dos seus pais vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Então, irmãos, antes da gente entrar na questão que é o que dá mais falatório, que é a questão do dinheiro no texto de Malaquias 3, Deus está confrontando o pecado do povo não para dizer vocês simplesmente não estão dando dinheiro. Deus está confrontando o povo para dizer vocês se afastaram de mim. Vocês não guardam os meus estatutos. Nós não deixamos de crer em Deus. Porque ao longo dos nossos dias, a gente vai acabando vivendo a nossa rotina, mas alguém perguntar, você crê em Deus? Creio. Creio, claro que creio em Deus. Deus é tudo para mim. Mas na realidade, no profundo do nosso coração, cada vez mais nós deixamos de confiar que Ele é estável, que Ele é bom e que Ele é digno de obediência. E passamos a viver um relacionamento frio e distante. Um relacionamento que não é fundamentado na confiança e na dependência, mas na barganha e na comodidade do meu próprio ser. Como é que Deus reage, então? Ele diz para o povo, ainda no versículo 7,
Ele não diz, mesmo depois de confrontar o povo, mesmo depois de dizer para o povo o que eles estão fazendo de errado e apontar o pecado do povo, Deus então, porque Ele não muda, Ele mais uma vez demonstra graça e diz para o povo: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Deus não está chamando o povo, irmãos, para uma reforma litúrgica. Deus não está chamando o povo para mudar alguma coisinha ali, aqui do culto, ou coloca mais um elemento aí no culto, ou tira algum elemento que eu não estou gostando muito, ou então faz alguma prática religiosa aqui, ou então melhora um pouco a sua prática religiosa ali. Deus ele está chamando o povo para voltar a si com uma reorientação relacional. Se a gente faz uma autoanálise, como que nós temos de fato enxergado a nossa relação de confiança com Deus? Se você agora parar por 2, 3 segundos que seja, só para fazer tentar trazer à sua memória, como é que tem sido a sua relação de confiança com Deus, que você diz que é Pai, que você diz que é Senhor? E como que essa confiança se reflete nas suas decisões da vida ordinária? Porque a gente pode até parar para nós assim e falar, não, eu realmente confio em Deus. Mas para pensar em todas as decisões que nós tomamos ao longo da vida. Ao longo da vida não, ao longo dessa semana. Tudo que eu pensei, tudo que eu decidi, tudo que eu quis fazer. Onde que refletia Deus e confiança e dependência em Deus em cada uma dessas decisões? Precisamos refletir nisso, irmãos. Porque a gente acaba se tornando aquele tipo de crente que confia em Deus para a salvação, mas deixa de confiar em Deus para o trabalho. Deixa de confiar em Deus para o dinheiro. Deixa de confiar em Deus para o futuro. Deixa de confiar em Deus para o descanso. A gente fala, com a boca cheia de alegria para dizer Maranata, hora vem Senhor Jesus, mas isso não se trata de um crente deprimido que aguarda a volta de Cristo porque ele na verdade tem desgosto da vida que ele passa, da vida que ele vive. Isso não é Maranata, hora vem Senhor Jesus. É crermos que ainda que a situação seja boa ou a situação seja ruim, ainda que o diagnóstico seja positivo ou seja negativo, ainda que a economia esteja instável e as nossas finanças estejam caóticas, ainda que qualquer coisa que esteja acontecendo na minha vida esteja fora do meu controle e eu tenha incerteza de qualquer coisa, Deus me chama para perto e passa todas essas coisas comigo. E é disso que eu tenho certeza. Por que eu tenho certeza? E por que nós temos que ter certeza? Nós precisamos voltar para o versículo 6, o comecinho do versículo 6, e gravar isso no nosso coração, não apenas como algo que está escrito na Bíblia, mas de fato algo que fundamenta a nossa confiança. Por que eu e você temos certeza de que a nossa vida pode estar boa, ou a nossa vida pode estar ruim, mas isso não mede o meu relacionamento, não pode medir o meu relacionamento com Deus? Versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. É por isso que nós temos certeza que Deus está conosco em todas as situações das nossas vidas. Por isso, vir à igreja não é o bastante quando a fé já não molda a forma como nós vemos quem Deus é. Se a fé que eu digo que professo não molda a forma que eu vejo que Deus é, quem Deus é, vir à igreja não vai fazer isso ser diferente. No versículo 7, na última parte, demonstra ainda que o povo ainda não está conseguindo entender o que está acontecendo. Porque depois de Deus falar para eles assim, voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Depois de Deus ter confrontado o pecado e ter dito diretamente o que estava acontecendo, o que ainda o povo disse para Deus? Eles perguntam para Deus mais uma vez, como havemos de voltar? Acredite, irmãos, ainda assim, eles não percebem o afastamento. Por quê?
Porque eles acreditam que eles estão continuando, eles estão fazendo as coisas certas. Se eu olho para a minha vida e acho que tudo que eu estou fazendo é certo, quando vem o confronto para dizer, volte a fazer o certo, a primeira pergunta que eu faço é, o que eu estou fazendo de errado então? Não. A pergunta é, mas voltar por quê? Se está tudo bem. E é aí que a religião ela começa a se tornar um espelho que sempre reflete uma imagem que devolve, na verdade, que sempre reflete algo que é uma imagem aceitável. Eu passo a olhar para o espelho e eu olho para mim e digo assim, eu não falto aos cultos. Ou então eu participo de todas as atividades religiosas, eu faço minhas orações, eu leio ainda a Bíblia, que seja, eu leio um pouquinho da Bíblia todos os dias e eu converso com os meus amigos, eu falo, ou minha família, eu falo, um Deus abençoe para eles. Eu não faço nada de errado. Eu não mato, eu não roubo. Nós olhamos para o espelho e de fato vão se formando escamas nos nossos olhos, e ao invés do autoexame produzir arrependimento que nos aproxima de Deus, ele na verdade, esse olhar para o espelho nos move para longe dele. E nós passamos a nem notar sequer o que estamos fazendo. Ao invés e na verdade dizemos essas coisas ao invés de dizer, Senhor, em que áreas da minha vida eu já não confio em Ti? Senhor, em que áreas da minha vida eu já tenho deixado de olhar para o Senhor como fonte do meu sustento e eu só consigo enxergar a mim mesmo? Em que áreas da minha vida eu deixei de depender de Ti? A prática religiosa começa a funcionar como uma certa anestesia espiritual. É como se o nosso ser, ele se sentisse faltante de algo. É como se faltasse alguma coisa nos nossos dias, no nosso relacionamento. Mas ao invés de nós buscarmos isso através da confiança e da dependência do Senhor, nós passamos a utilizar da religião e da prática religiosa para anestesiar esse buraco que falta. E essas práticas, elas acabam por se tornar meros remedinhos para aliviar uma dor muito mais profunda. Uma falta muito mais profunda. E isso tudo nos diz então que é possível sim, irmãos, consumir bons conteúdos cristãos, ler bons livros de teólogos reformados, renomados e qualquer que seja a linhagem deles, frequentar uma igreja saudável, uma igreja que você entra, você vê que existe comunhão, que existe comunidade, que existe uma palavra centrada nas Escrituras, que existe um louvor que exalta e magnifica apenas o Senhor Jesus Cristo, e ainda assim concordar também com a teologia certa, olhar e fazer, não, realmente, eu concordo com tudo isso. Mas ainda assim, viver evitando que Deus confronte áreas da nossa vida que são concretas e que precisam ser reformuladas. É como se nós usássemos a religião como uma forma de afastar Deus de áreas mais profundas das nossas vidas que nós não queremos que Ele toque. E é aí que a palavra de Deus vem por nossos dias para dizer que vir à igreja também não é o bastante quando nós usamos a religião para nos sentirmos seguros, em vez de sermos transformados. Mediante isso, enfim, nós chegamos na parte polêmica. Que provavelmente pode ser por aí que os irmãos já, se ouviram isso alguma vez na vida, já esse texto. O versículo 8, Deus começa dizendo, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. É que a gente entra num território sensível,
que é dinheiro na igreja. E como eu falei, esse texto ele já foi usado e continua sendo usado por muitos pregadores como uma ferramenta de pressão sobre os fiéis para uma contribuição financeira que visa aplacar o juízo de Deus ou então receber mais bênçãos por parte dele. A chamada teologia da prosperidade ganhou muito espaço e muito nome no mundo evangélico. Isso começou lá no Brasil, ganhando força mais ou menos nos anos 70, com o chamado neopentecostalismo, que seria a terceira onda do pentecostalismo no Brasil. E em Portugal isso também chegou, começa nos anos 80, mas tendo seu grande choque nos anos 90, ligado à visibilidade de uma mega igreja já conhecida no Brasil. Eu não quero citar o nome, mas é uma igreja realmente muito grande, universal. Inclusive, há um artigo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que tem como título "Em que acreditam os portugueses?". E a maior polêmica dessa igreja no país foi justamente a tentativa dessa igreja de comprar o Coliseu do Porto, em 1995, para se tornar um dos seus templos, que chegou a ter o contrato promessa assinado, mas foi revertido por uma grande pressão de figuras políticas e da cultura do Porto. Senão, possivelmente, hoje não teríamos o Coliseu mais como Coliseu. E essa teologia, essa mensagem, eles ganham espaço dizendo justamente esse tipo de coisa, que pode ser o que você já tenha ouvido um dia. Você precisa entregar o seu dinheiro no altar para que a mão de Deus seja estendida sobre o teu lar. Ou então, você precisa entregar o seu dinheiro no altar para que você não tenha que gastar na farmácia e no hospital. Muitas vezes esse texto, irmãos, que a gente acabou de ler, é usado como embasamento para esse tipo de coisa. E o mais interessante, que a gente precisa ser claro, é que em nenhuma hipótese este texto permite a pressão para a contribuição financeira sob a prerrogativa de que não importa a sua realidade, não importa a sua condição, você precisa entregar tudo o que você tem com uma maneira de um ato sacrificial, só que na verdade, irmãos, não existe aqui, não é a intenção do profeta, não é a intenção de Deus, romantizar um sacrifício que gera miséria. Por isso que esse tipo de teologia é maldito. Então, o que é que Deus está confrontando? Como eu falei antes um pouco, o dízimo, na lógica bíblica, ele era um mecanismo de proteção dos vulneráveis. Para não estender muito, eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto do dízimo, mas no Antigo Testamento, como eu falei, antes mesmo da lei mosaica, já haviam práticas das ofertas e do dízimo como forma de votos a Deus, mas a partir da lei mosaica, o dízimo ele tem uma função na comunidade de sustento para aqueles que serviam, né, os levitas, e para os vulneráveis, que era o órfão, as viúvas, o estrangeiro, o pobre. Então, na verdade, aqui, o dízimo, ele tinha esse mecanismo, ele tinha um mecanismo de um funcionamento que sustentava a comunidade de Deus. Quando o povo, ele passa a reter, por conta daquele medo, por conta daquela desconfiança, por conta daquele cálculo de riscos e de que eu preciso proteger o meu, não foi Deus que perdeu. Foi o povo.
Pensamentos como, se eu não me proteger, ninguém vai. Porque eu não posso confiar no coletivo. Eu preciso garantir o meu primeiro. E o resultado aqui, irmãos, não é segurança. É fragmentação. Isso é o que acontece quando a confiança deixa de ser comunitária e se torna individualista. Não estamos falando aqui, irmãos, de uma pressão para que aqueles que sofriam com a miséria ou aqueles que sofriam com a fome estavam roubando a Deus porque não estavam sofrendo ainda mais para dar o seu dinheiro. Estamos falando aqui, irmãos, de um povo inteiro, de pessoas nas mais diversas situações e condições que tinham o mesmo pensamento, proteger o que é seu. E ao ter o pensamento de proteger o que é seu, a aliança é quebrada e o povo sofre, o vulnerável sofre. Quando a fé não molda a confiança, a autoproteção substitui a obediência. Eu passo a olhar para situações e passo a relativizar direcionamentos, ordens ou mandamentos ou qualquer coisa que seja explícito na palavra de Deus sobre qual é a vontade de Deus e o que Ele quer. Mas eu passo a relativizar isso porque, em primeiro lugar, eu preciso proteger o que é meu. E é isso que o povo está fazendo. De novo, nós estamos falando disso no Antigo Testamento, em que havia uma lei mosaica para aquele povo. E eles viviam debaixo dessa lei. E havia uma aliança para com Deus, e eles tinham que cumprir essa aliança em obediência, não mediante a sua situação no sentido de conivência não. Eu perdi a palavra. Mas que não fosse condicionada ao seu próprio bem-querer. E isso acontece quando nós passamos a tremer um pouco a nossa relação de confiança com Deus. Como é que Deus responde à desconfiança do povo? Versículo 10 ele vai dizer: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, a resposta de Deus para a desconfiança do povo é justamente o quê? O chamado à confiança nele. Ele não está pedindo atos heróicos isolados. Tem uma situação na Bíblia que nós vemos a narrativa no Novo Testamento da viúva que dá as 2 moedas, né? E ela é vista ali, aquela história também já foi muito usada para exaltar a viúva por ter dado tudo que ela tinha, enquanto as outras pessoas davam ali o que sobrava, digamos assim, quando na verdade o que está sendo apontado ali e o que está sendo criticado ali é justamente um sistema que oprimia o pobre e o vulnerável para dar tudo o que ele tinha, ao invés de usar o fundamento daquilo para o proteger. A viúva dando as 2 moedas e tudo o que ela tinha, não era uma forma de ensinarmos o evangelho para dizer, seja como a viúva e dê tudo o que você tem. Mas é para dizer, não seja como os outros, que se utilizam disso como uma barreira de proteção espiritual ou algum tipo de comodismo religioso, ao invés de olhar para a situação dentro da igreja e o sustento do pobre e do vulnerável também ser sua responsabilidade. Por isso que quando ele diz tragam todos os dízimos, não está falando façam sacrifício, ainda que gere miséria. Ele está dizendo para toda uma comunidade, voltem a confiar. Voltem a confiar. Deus está dizendo para eles, voltem, vamos tentar de novo juntos. Deus sabe da escassez que o povo está enfrentando. Deus sabe das crises externas e internas que o seu povo está enfrentando. Deus não fala isso com o povo para dizer simplesmente se virem. Como a gente diz, dá seus pulos. Deus está dizendo para o povo, voltem a confiar em mim, porque eu não mudo.
Nós, como os irmãos bem sabem, aqui na Urbana, nós sempre temos uma frase, né, que a gente fala no final do culto. Hoje o Gui até falou aqui já antes, que é a respeito das contribuições financeiras, que nós dizemos que nós não cremos em contribuição que seja fruto de constrangimento, seja ele qualquer esfera que seja, espiritual, emocional, psicológico. Isso, irmãos, porque de fato nós não cremos numa alíquota santa. Nós não cremos numa porcentagem que faz com que Deus olhe lá do céu aqui para baixo, para olhar para você e dizer, ok, o desse mês está pago. A gente não crê nisso. Quando nós falamos isso e a gente completa dizendo, cremos em corações que são transformados pelo Espírito Santo, e agem de forma generosa, nós não estamos falando isso porque queremos ser amigos de todos e queremos que todo mundo fique confortável e está tudo bem e não tem problema e tal. Nós falamos isso porque é o que o Novo Testamento fala. O Novo Testamento é que institui a voluntariedade e a alegria na contribuição, a proporcionalidade e o planejamento, e ensina a generosidade como um fruto de um coração transformado. E nunca o oposto. Nunca como se aquilo que eu dou ou aquilo que eu contribuo ajuda de alguma forma para o jeito que Deus me enxerga e molda alguma coisa no meu coração, mas na verdade isso já é fruto de algo que foi feito anteriormente. E é isso que nós precisamos entender, nessa relação de confiança que o profeta Malaquias está falando para o povo. Não se trata de um percentual matemático, mas função pactual. Nesse momento, sustentar o culto, promover justiça e formar um povo generoso. Com isso, e esse confronto, Deus diz, ainda no versículo 10, ponham-me à prova nisto. E isso também é muito usado para dizer que se você der, pode cobrar, que Deus vai fazer. E não é isso que Deus está dizendo. Deus não está falando que a contribuição, ou ali o povo, para entregar os dízimos à casa do tesouro, era uma forma de dizer assim, olha, voltem a pagar, que as coisas vão voltar a acontecer. Não é um tipo de teste de fé cega, é um caminho de cura. Deus não está chamando a obediência para a gente conseguir ver que Ele é fiel, e que Ele vai ser fiel. Deus chama a obedecer porque Ele já é fiel. Não é uma relação de dê que eu faço. É uma relação de confie em mim porque eu sou. Confie em mim porque eu não mudo. Isso reflete muito nas nossas relações hoje com o Evangelho e na maneira que a gente enxerga a religião. Porque quantas vezes, irmãos, que nós achamos que nós estamos obedecendo, mas se nós formos olhar o motivo e aquilo que nos move a obedecer, não é confiança, é medo. Muitas vezes eu venho e faço alguma coisa que eu digo, ok, estou fazendo para Deus, estou fazendo porque Deus quer, mas eu não estou fazendo aquilo com o coração confiante e dependente de Deus, dizendo eu faço porque eu confio no Senhor. Eu faço porque eu tenho medo de eu não fazer e Ele me dá algum castigo. Vir à igreja não é o bastante quando nós obedecemos por medo e não por confiança. E Deus está chamando o seu povo de volta a confiar nele. Versículos 11 e 12. Deus diz, por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando a confiança ela é restaurada, o medo perde o governo.
Deus ele promete repreender o devorador. Mas isso não significa que ele está querendo dizer que vocês não vão passar por dificuldades. Ele não está querendo dizer vocês não vão passar por problemas. Vocês não vão passar por escassez. Não é isso. Deus está dizendo aqui, o fim da vida não é governada pelo medo. Eu sou soberano sobre todas as coisas. E sou eu que protejo vocês. Sou eu que sustento vocês. Não é uma vida sem contas, mas é uma vida onde as contas não são o meu Senhor. Não é uma vida com ausência de incerteza, mas é a certeza de que em todos os momentos Deus continua presente. E no versículo 12 ele diz que todas as nações dirão que vocês são felizes. O resultado, irmãos, da confiança é testemunho. Quando nós confiamos em Deus e quando nós temos o nosso coração entregue e dependente a Ele, a nossa vida se torna testemunho. E as pessoas olham para nós e conseguem ver felicidade. Aquela ideia, da a paz que excede todo o entendimento, não é aquela paz que faz sentido. Porque se faz sentido, não excede todo o entendimento. O testemunho gerado para os de fora não é baseado na nossa vida real, no que diz respeito à nossa condição, seja ela financeira, seja a nossa saúde nos lugares certos, seja as nossas emoções sempre nos lugares certos. É como se nós fôssemos os super-heróis porque somos crentes. Não é isso, mas é quando o mundo olha para nós, o mundo olha para a nossa situação e vê, apesar disso e disso, eles permanecem confiando nesse que eles chamam de Deus. O resultado da confiança é testemunho. Uma comunidade que confia em Deus se torna visível no mundo. Porque as pessoas, elas não são atraídas por igrejas perfeitas. As pessoas, elas não são atraídas simplesmente, ou até elas, num primeiro contato, podem ser atraídas, mas não ficam. As pessoas, elas são trazidas para perto em comunidades onde há cuidado real, há partilha e há confiança em Deus que gera descanso. E é justamente isso que Deus está chamando o seu povo hoje. É justamente nisso que nós podemos hoje refletir as nossas vidas e pensar que, aqui no texto, Israel desconfiou e reteve com uma maneira de autopreservação. Mas nós podemos olhar para o Novo Testamento um exemplo de alguém que confiou e se entregou por inteiro. Jesus, ele não viveu calculando o mínimo necessário para obedecer. Jesus, ele não viveu calculando os riscos para saber até onde era viável ou benéfico obedecer à vontade do Pai. Ele confiou plenamente no Pai até o fim. E nós não confiamos, irmãos, para garantir provisão. Nós não confiamos para garantir abundância financeira. Nós não confiamos para garantir um conforto. Nós confiamos porque aquele que é o nosso maior exemplo de confiança, ele já se entregou por nós. O bem mais precioso que podia nos ter sido dado pelo Deus Altíssimo, esse Deus aqui, esse maior bem foi entregue através da obra, do sacrifício de Jesus na cruz. E nós somos chamados a confiar nesse Deus. Por quê? Com a certeza de que Ele não muda. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus,
Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque ainda, Senhor, com os nossos pecados, a nossa desconfiança, a nossa falta de fé, Pai, o Senhor ainda insiste em nos chamar de volta para Ti. Pai, muda, Senhor, os nossos corações, ó Pai. Quebra, Senhor, todo o sentimento, Senhor, de autopreservação, ó Pai, e independência. Que possamos, ó Pai, sempre olhar para o alto, Pai, e ter, Pai, a certeza no coração de que o Senhor cuida de nós. Ter a certeza, ó Pai, de que apesar, Pai, de todos os problemas que nós temos ou que possamos vir a ter, o Senhor nunca nos abandona, Pai. Não porque merecemos, mas porque cremos que a Sua palavra é verdade e a Sua palavra diz que o Senhor não muda. Ensina-nos, ó Pai, a confiar em Ti, Pai. Ensina-nos, Senhor, a confiar, Senhor, na Sua palavra todos os dias, ó Pai. Agradecidos, ó Pai, por aquele, Senhor, que veio, confiou até o fim, se entregou numa cruz, ó Pai, para me libertar, Senhor, do meu pecado e para que eu pudesse, Pai, ter paz contigo. Transforma, Senhor, os nossos corações, ó Pai, nessa manhã. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.